Olá pessoal, eu sou Igor Fuser, professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC e vou começar agora a apresentar a disciplina Análise da Conjuntura Internacional Contemporânea. Vou, a partir daqui, olhar as minhas anotações. Eu espero, que todos vocês estejam bem de saúde, que estejam tomando todos os cuidados, porque essa pandemia não está para brincadeira. São mais de 1.000 mortes por dia no Brasil. Felizmente, agora nós temos a esperança de que com a vacina, daqui a alguns meses, nós poderemos voltar a ter aulas presenciais, o que é bem melhor do que o ensino remoto, que é muito limitado. Nessas poucas aulas expositivas sobre conjuntura, eu estou organizando o nosso conteúdo em 3 partes. A primeira parte, que é hoje Introdução à Análise de Conjuntura. A segunda parte, categorias fundamentais de uma análise de conjuntura. E a terceira parte, a metodologia da análise de conjuntura. Então, vamos lá. Começando pela pergunta, o que é análise de conjuntura? Existem muitas maneiras de definir, eu vou optar pela mais simples, que é a interpretação literal dos termos que compõem essa expressão, análise e conjuntura. Análise é um método básico de construção do conhecimento. É uma maneira de explicar ou de entender uma coisa, um fenômeno, um ser vivo ou um ser inanimado. A gente pratica a análise quando, para entender um objeto ou uma situação, ou um fenômeno, a gente adota um procedimento que é o de separar aquela coisa em partes menores. Análise é quando a gente decompõe o objeto nos seus elementos constitutivos. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Quando eu estudava no ensino médio, nas aulas de português, a gente tinha que aprender análise sintática. A gente buscava compreender as funções que as palavras exerciam dentro da frase ou da oração. O sujeito, os vários tipos de predicado e assim por diante. Outro exemplo, a psicanálise. Muita gente faz psicanálise para conhecer a si mesma, para superar certos traumas, certos medos, para lidar melhor com os problemas da vida. Na psicanálise, o terapeuta conversa com o paciente e, aos poucos, vai identificando os processos mentais daquela pessoa, as estruturas inconscientes que condicionam os pensamentos, as emoções e o comportamento do indivíduo. A análise é praticada por todos os cientistas diante dos seus objetos de estudo. Os primeiros astronautas, os astronautas que foram à Lua, eles trouxeram aqui para a Terra amostras do solo lunar e das pedras que eles encontraram para serem analisadas. Aí, no laboratório, os geólogos separaram os diferentes elementos ali contidos, naquele material que os astronautas trouxeram e, com base nisso, construíram hipóteses sobre as características da Lua, desde a sua composição geológica até a sua história natural ao longo de alguns bilhões de anos. Isso é análise. Separar, decompor, diferenciar, descobrir quais são as partes que compõem um todo e como que essas partes se relacionam entre si. Então, isso é análise.
E a conjuntura? Conjuntura é o momento em que nós estamos vivendo. É um intervalo de tempo, um período mais ou menos curto dentro de um processo histórico mais duradouro. Quando a gente fala de análise de conjuntura, a gente está falando do momento presente. De uma forma mais simples, a gente pode então definir conjuntura como o que está acontecendo agora. O que está acontecendo onde? Em qualquer dimensão do espaço social. Num país, numa cidade, no mundo. O que está acontecendo na política é a conjuntura política. O que está acontecendo na economia é a conjuntura econômica. Tem até uma revista na Fundação Getúlio Vargas que se chama Conjuntura Econômica. No curso de Relações Internacionais da PUC de Minas Gerais, em Belo Horizonte, tem uma revista acadêmica, Conjuntura Internacional. Conjuntura é o que está acontecendo num período de tempo mais ou menos definido que a gente entende como sendo o nosso momento presente. Isso é a conjuntura. Não existe uma regra para delimitar a temporalidade de uma conjuntura. Conjuntura é um período de tempo em que certos fatores fundamentais são mais ou menos fixos, mais ou menos estáveis. Quando esses fatores mudarem, mudou a conjuntura. Por exemplo, nos Estados Unidos, no governo Trump, eles viveram uma determinada conjuntura na maior parte do ano passado. Quando o ano de 2020 começou, todas as pesquisas indicavam que o Trump seria reeleito por causa do bom desempenho da economia estadunidense. Aí veio a Covid-19, que lá nos Estados Unidos está matando mais gente do que em qualquer outro país do mundo. Uma parte dessa tragédia, sem dúvida, tem a ver com a atitude do presidente Trump. O presidente Trump, durante muito tempo, negou a gravidade da doença e sabotou os esforços para diminuir o contágio entre a população. Mas não foi só a Covid-19. Aconteceu também, em meados do ano passado, o assassinato de um homem negro, George Floyd, que foi asfixiado por um policial branco. Esse crime desencadeou, deflagrou as maiores manifestações de protesto nos Estados Unidos nos últimos 50 anos. Protestos antirracistas, protestos que tinham como foco a palavra de ordem: vidas negras importam. Black Lives Matter. Aí a conjuntura mudou e o Trump perdeu as eleições. Ele perdeu as eleições porque a conjuntura já não era mais a mesma. Pessoas negras e latinas que normalmente não votavam porque não acreditavam na política, compareceram em massa às urnas e fizeram a diferença. Aquela diferença que levou à derrota um presidente, o Trump, que tinha a sua imagem associada ao racismo e à negligência perante a pandemia da Covid-19. Agora, a partir da posse de um novo presidente, Joe Biden, depois daquele festival de horrores, daquela palhaçada sangrenta que todos vocês viram, que foi o ataque ao edifício do Congresso dos Estados Unidos, em Washington, por um bando da extrema-direita. Tinha até um sujeito com um chapéu de pele, com chifres de búfalo, naquele pandemônio. Né? Agora, depois daquilo tudo e da posse do novo presidente, a gente tem claramente uma nova conjuntura nos Estados Unidos.
Até quando essa nova conjuntura, esse novo momento político vai durar? Essa é a pergunta. Certamente, essa conjuntura não vai durar 4 anos, que é o tempo do mandato presidencial da Casa Branca. Essa nova conjuntura vai durar até que um acontecimento novo, um fato decisivo, mude a configuração do jogo político nos Estados Unidos. Então, com isso que eu disse, eu acho que dá para ter uma ideia do que significa essa expressão análise de conjuntura. Essa expressão que é o foco da nossa disciplina aqui na UFABC. Análise de conjuntura é um retrato do momento atual ou do período atual. É um relato explicativo sobre o que está se passando, sobre o que está acontecendo. Esse relato, ele não vai dar conta de todos os fatos, todos os detalhes. Ele vai ser sempre um recorte da realidade. A análise de conjuntura, ela vai se concentrar naquilo que é mais relevante, naquilo que tem o maior potencial de mudar a situação, ou de impedir que a situação venha a se modificar. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para 2 palavrinhas que são chaves para o entendimento da política. A primeira dessas palavrinhas é a mudança. Em qualquer análise de conjuntura, o que está em jogo são as chances de mudança ou de manutenção de um determinado estado de coisas. Sempre vão existir na política aqueles grupos que atuam em favor da mudança e também aqueles outros grupos opostos a esses que lutam contra a mudança, que lutam para que as coisas fiquem como estão nos seus traços essenciais. E também entre no campo daqueles que querem a mudança, ali dentro também existem diferenças. Gente que quer mudanças para um lado, outros que querem mudanças para outro lado. Uns querem mudanças maiores, são os chamados radicais, outros querem mudanças menores, são chamados muitas vezes de moderados. Quem são esses grupos? Essas pessoas? De quem a gente está falando? Estamos falando dos atores. Atores é um conceito fundamental na análise de conjuntura. Quem são e o que são esses atores no contexto político? Se a gente entender a política como se fosse um jogo, a metáfora do jogo, nesse caso os atores são os jogadores. Ou então os atores também podem ser os times. Se a gente pensar a política não como um jogo isolado, mas como um campeonato, que acontece durante um período de tempo um pouco maior. Nesse jogo ou nesse campeonato, todos os que atuam de uma forma relevante são os atores. Quando eu digo relevante, eu estou me referindo àquelas ações que têm alguma chance de influir no resultado. Não estou falando de todo mundo, estou falando daqueles que podem influir no resultado através das suas ações, ainda que essa influência que ela se dê de uma forma limitada. Nós vamos falar sobre os atores de uma forma mais detalhada na próxima aula. Mas, voltando àquilo que eu falei agora há pouco, de que existem 2 palavrinhas mágicas para a gente entender a política, para a gente desvendar qualquer conjuntura. A primeira dessas palavrinhas, que eu já falei aqui, é a mudança. A segunda palavrinha é o conflito. Conflito. Onde tem política, tem conflito, tem luta, tem um choque
entre atores com interesses divergentes. Né? Se os seres humanos estivessem sempre de acordo entre si, ou se os seres humanos se movessem apenas por instintos inconscientes, igual aos outros animais na natureza, nesses casos não existiria política. E existe política porque nós, os humanos, ao mesmo tempo em que nós cooperamos uns com os outros para sobreviver e para aumentar o nosso nível de conforto, nós temos também uma tendência irrefreável de divergir, de competir, de disputar, de buscar objetivos diferentes, contraditórios entre si, excludentes, de tal maneira que, muitas vezes, para um conseguir aquilo que ele quer, o outro precisa ficar a ver navios. Não é por acaso que o maior teórico da estratégia militar, um alemão chamado Carl von Clausewitz, definiu, ele escreveu que a guerra é a política por outros meios. Mas, discordando um pouco do Clausewitz, a política não é só uma guerra sem armas. A política é também a arte da negociação. Porque em muitas situações, quando nenhum daqueles atores que estão em conflito consegue impor plenamente a sua vontade, nesses casos, aí se faz necessário negociar uma situação intermediária, um meio termo entre as partes em conflito. Então, nós vemos aí, com negociação ou sem negociação, que a política é uma luta permanente. É uma luta que envolve ideias e interesses de atores diferentes. A conjuntura vai refletir o equilíbrio relativo entre os atores em luta. A conjuntura é o retrato da correlação de forças num dado momento. A conjuntura é um resultado parcial de um conflito e a conjuntura vai mudar quando esse mesmo conflito assumir uma nova configuração. Então, para encerrar, depois de tanto falar aqui em análise, eu vou fazer uma breve síntese. Síntese que é o contrário da análise como método de conhecimento. Qual é a síntese? A análise de conjuntura é uma tentativa de explicar o momento presente, enfocando principalmente alguns elementos que a gente pode resumir em 5 tópicos. Primeiro, a análise de conjuntura trata de apresentar os acontecimentos mais relevantes no período atual. Apresentar esses acontecimentos de uma forma articulada, relacionando os acontecimentos entre si, e mostrando as suas causas e as suas possíveis consequências. Um segundo ponto, a conjuntura vai buscar mostrar quais são os principais atores nesse cenário. Terceiro ponto, a análise de conjuntura vai expor quais são os interesses e quais são os objetivos de cada um desses atores. De que maneira eles atuam para alcançar esses objetivos. A análise de conjuntura vai tentar descobrir e apresentar qual é a lógica da conduta desses atores. Um quarto ponto, na análise de conjuntura, nós vamos procurar avaliar qual é a força relativa de cada um dos atores que participam dessa disputa. Quem está avançando? Quem está recuando? Em suma, qual é a atual correlação de forças no campo da política? Essa palavra correlação de forças é uma palavra
central quando a gente constrói uma análise de conjuntura. Por fim, vamos agregar algo que eu não disse até agora. A análise de conjuntura, ela inclui, em geral ela se fecha, se encerra com uma tentativa, não de prever o futuro, porque isso é impossível, mas uma tentativa nossa, de quem analisa a conjuntura, de detectar quais são as principais tendências que estão presentes na atual situação. Ou seja, quando a gente fala em tendências, quais são as mudanças que podem ser previstas para um futuro imediato, para o curto e o médio prazo. Essa nossa tentativa de enxergar o dia de amanhã, ela se chama prospectiva. Prospectiva é o desenho de cenários mais ou menos prováveis com os quais a gente pode contar para um futuro próximo. A prospectiva não é uma bola de cristal, não é um horóscopo, uma previsão com base nos astros, como fazem os místicos. Prospectiva também não é um simples palpite, um chute. A prospectiva é uma previsão calculada sobre um futuro próximo. É uma previsão racional, porém sempre sujeita a erros, porque os seres humanos são assim mesmo, eles são imprevisíveis, porque é impossível a gente contabilizar todos os fatores que influenciam no campo da política. Por mais que a gente se esforce, sempre vão acontecer coisas que a gente não esperava, né? Também, né, é um cálculo impreciso, né, a prospectiva, porque por mais que a gente se referencie na história, no passado, né, para tentar entender o presente, né, e traçar cenários para o futuro, a gente vai se deparar com a realidade de que a história é sempre nova, o passado jamais se repete, né? E então é preciso levar em conta isso, que mesmo os melhores analistas, eles estão sujeitos a cometer erros quando eles traçam seus cenários, as suas previsões, a sua prospectiva, né, para o que vai acontecer, né? Ainda assim, com todos os limites, essas previsões, por mais incertas e imprecisas que elas sejam, essas previsões para o futuro próximo, elas são necessárias para quem atua na política, mas não só, são necessárias também para quem depende da situação política para fazer os seus planos, para as pessoas comuns, né? Será que essa é uma boa hora para vender o meu apartamento? Será que essa é uma boa hora para abrir um novo negócio ou para mudar de emprego, né? A análise de conjuntura vai ajudar nesse sentido. Então, concluindo aqui o meu raciocínio, a gente vê que a análise de conjuntura não é um assunto somente para os atores políticos e para aqueles intelectuais que estudam a política. A análise de conjuntura é um assunto que diz respeito a toda a sociedade. Nós vamos aprofundar o nosso entendimento sobre a análise de conjuntura na próxima aula. Eu paro por aqui. Um abraço, então, a todos. Eu recomendo que vocês leiam os textos que eu postei lá no nosso espaço no Moodle e seguimos em frente. Abraços, até a próxima aula.